Olá, noivas, tudo bom? Vamos conversar hoje sobre gerador, mas gerador parte 2, para a igreja, para a cerimônia. Bom, há uns 20 dias atrás, gente, passei por uma experiência que eu julguei importante estarmos aqui hoje conversando. O gerador para a igreja é importante? Não é importante? Gente, depois da experiência que eu passei, eu vi a importância de ter um gerador. Tudo pronto para o casamento, padrinhos posicionados, pais, noivo. Vamos começar. A música tocando, de repente, no segundo casal de padrinhos, apaga tudo. Bom, um apagão atingiu ontem à noite parte de Fortaleza e da região metropolitana da capital e cidades do norte do Ceará. Segundo a concessionária de energia elétrica do estado, a Coelce, o problema foi causado por uma falha numa subestação da Chesf. Em algumas regiões, o blackout chegou a durar até 7 horas. A energia foi restabelecida por volta das 3h30 da madrugada. Toda a igreja, uma escuridão só. Eu fiquei desesperada. E agora, o que fazer? Corri, claro, para a pessoa responsável da igreja, porque eu jurava que era um apagão rápido da própria igreja, algum problema técnico, alguma coisinha rápida para a gente resolver. Que nada. Descobri que o apagão era em toda a cidade. E agora? O que nós vamos fazer? Se era o segundo padrinho, você imagina, não começou nada. Quase 400 convidados, uma média de 350 convidados, no escuro, olha, gente, no calor terrível. E agora? O que nós vamos fazer? O que a gente fez? A gente saiu caçando gerador pela cidade. E, gente, foi um transtorno. Só não foi tão maior, porque graças a Deus, com uns 30, 35 minutos, a luz estava de volta. Mas até comunicar os convidados, tranquilizar a noiva, os padrinhos aí naquele movimento, as pessoas querendo sair da igreja por conta do calor, tudo isso é tão complicado, né? O que nos salvou mesmo, ajudou muito, foi os kits de igreja, que depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, que ajudaram bastante, os leques, abençoados leques naquele dia. Mas assim, tivemos que começar, e como estava recomeçar, e como estava no comecinho, deu tudo certo, a noiva não sofreu nenhum problema, nenhuma alteração, a cerimônia correu tranquilamente. Mas, gente, não é legal. Atrasou o tempo de festa, por exemplo, e aí cria esse transtorno. Qual é a dica? Coloque um gerador. Ah, Ariane, é mais caro, você está dizendo isso, vai querer que eu pague para mais uma coisa? Gente, não é só mais uma coisa, é uma coisa importante. O gerador da igreja, ele dá esse suporte. Ariane, mas se eu quiser colocar esse gerador, não tem outra função que também justificasse que o gerador estivesse lá? Tem. Por exemplo, a iluminação na igreja. Gente, a iluminação na igreja, ele ajuda muito ao convidado a identificar que está acontecendo alguma coisa naquela igreja. Ariane, mas fica legal? Fica super bonito. A turma da foto e do vídeo também vão adorar e fica super bacana. Para a entrada da noiva, para a saída também, naquela parte que vocês ficam lá fazendo o cortejo de saída, às vezes com sparkler, balões e tudo, fica muito bonito, ilumina realmente aquela fotografia. Mas, Ariane, é obrigatório? Não. Você não é obrigado a colocar isso, você pode colocar só o gerador. Mas já que vai colocar o gerador, coloca os pontos de iluminação. Ariane, quantos? De 10 a 15, dependendo de qual seja a igreja. Pequeno, grande, Cristo Rei ficam belíssimas com a iluminação. Mas, gente, outro local que você pode colocar a iluminação é no cortejo. Exatamente no trajeto que façam os padrinhos, né? O cortejo nupcial que a gente chama, padrinhos, pais, a noiva, o noivo. Você pode colocar direcionado para o chão mesmo, fica um efeito muito bonito. E também você pode colocar para os arranjos que estão posicionados no cortejo. Gente, na hora da entrada das crianças, valoriza muito e valoriza todo o cortejo. Então, você pode colocar o gerador, somente o gerador. Você pode colocar o gerador com o mínimo de iluminação, tanto para a fachada quanto para o cortejo, que também fica show. Mas, gente, uma dica importante: não esqueça de verificar o contrato da igreja, se isso é permitido. Porque algumas igrejas são muito tradicionais e no próprio contrato já discrimina que não aceita. Às vezes aceita só dentro do cortejo, no cortejo, e às vezes aceita fora, também na fachada e dentro.
mas conversem direitinho com a igreja, não contratem antes de conversar com a igreja, tá certo? Para que fique uma coisa bem bacana e você não se estresse com isso. Então, vamos recapitular. Primeira dica, não esqueça do gerador para a igreja. É importante sim. A cerimônia, mais do que tudo, é algo muito importante, é o começo de tudo. Na verdade, é o casamento. A festa é uma celebração já do que aconteceu. Outra dica, que você pode colocar o gerador da igreja juntamente com a iluminação da fachada da igreja e iluminação de cortejo, tá certo? Ou uma ou outra também, você pode escolher. E a terceira dica, que você não faça isso, não contrate antes de conversar com a própria igreja. Para que o padre fique ciente disso, o pároco da igreja, a secretária já passa as orientações e realmente fique tudo acertado, ok? Gente, com essas dicas, a sua igreja vai ficar belíssima, a cerimônia já começa em grande estilo e, claro, a festa vai ser bem mais tranquila. Então não deixe, não apague, por favor, não apague a ideia da cerimônia. A entrada da noiva, já pensou? Não pode, tá? Então cuidado com isso, anote as dicas e boa sorte.